Torcida rubro-negra, estamos aqui, gente, para falar sobre o resultado dessa última quarta-feira. Mas não deixa de dar teu like, se inscrever no sininho das notificações, tá certo? E solta a vinheta, vixe! Gente, vê só, o que é que acontece? Eu não pude assistir o jogo ontem, tá? Foi horário de trabalho pra mim, né? Eu larguei 9h20 por aí, o jogo já tinha terminado. Tentei ver algumas coisas, né, lá no trabalho, né, em off, mas assim, mais uma vez a gente percebeu que a arbitragem no Brasil ela influencia, né, categoricamente nos resultados dos jogos. E eu acho assim que até compromete a visão de quem faz uso das bets, tá certo? Porque o que é que acontece? Se eu conheço futebol e eu elaboro minhas apostas dentro do contexto que eu acredito que vai acontecer, né? Eu não posso levar isso em consideração, até mesmo porque a arbitragem ela vai interferir e as coisas não vão acontecer da maneira que provavelmente aconteceriam, tá? Uma coisa é um lance de jogo interferir no resultado. Um goleiro que subestima o atacante, tenta dar um drible, ou uma bola que bate e rebate e vai vagarosamente caindo dentro do gol. Isso são coisas de futebol, acontece. Mas assim, como aconteceu ontem, né, o Fluminense veio aqui, um Fluminense super agressivo assim em termos de falta, várias faltas, né? O lance do primeiro gol no primeiro tempo do Fluminense foi falta. Aí o cara anulou o gol, o VAR chamou e anulou o gol certo. Aí no lance do gol de pênalti do Fluminense, aí a bola foi falta no meio de campo. O juiz de campo dá a falta, o VAR volta, chama o juiz e anula a falta do meio de campo e dá o pênalti dentro da área. Meu irmão, é complicado isso, cara. É uma situação assim que tá fora dos padrões. Aí eu vou trazer para vocês, vamos fazer um paralelo. Quantos gols o Sport fez contra o Corinthians para valer um? Quem tava sabe. O Sport fez 3 gols contra o Corinthians para valer um. Aí o Fluminense, o VAR chamou certo, deu a falta no meio de campo que o cara não tinha dado, anula o gol, tá? O árbitro acerta dando a falta de meio de campo no início da jogada e não dá o pênalti. Aí o VAR chama. Quer dizer, o VAR fez certo, mas o VAR errou. Então é aquela coisa. Aí você fica, o VAR não tem critério, entendeu? É o que? Mas a gente anulou aquele gol, vamos dar esse gol pro bichinho? É assim que funciona? Eu tô jogando em casa, dentro da minha torcida, eu tô dando tudo que eu posso. Eu tô numa situação terrível na tabela. Esse jogo seria uma vitória pro Sport, seriam 17 pontos. A gente estaria a 3 de chegar a 20 pontos. Entendeu? Aí o cara, a gente não analisa isso não, analisa o jogo. Tá, então analisa certo. Analisa certo. Poxa, como é que tu vai interferir num lance de pênalti se o começo da jogada o juiz de campo deu falta?
O juiz deu falta, o juiz de campo deu falta. Não foi um lance que o cara concluiu em gol, como aconteceu no primeiro tempo, que você teve que analisar a jogada toda, é diferente. O cara deu falta no meio de campo, e aí você puxa o lance como pênalti, com possível jogada de gol. Não foi o último homem, foi uma jogada na lateral. O cara tropeçou de todo jeito no pé do cara, do mesmo jeito que o cara do Bragantino fez. Coincidência isso, gente? São coincidências realmente. Todas as coincidências, elas culminam no Sport Clube do Recife. Será que é isso mesmo que a turma tá dizendo pra gente? Eu, assim, me desculpe, mas eu não acredito nisso não. Tá? Eu não acredito nisso não. De novo Rafael Claus. De novo um clube do Rio de Janeiro ou do sudeste do país. É complicado, bicho. É muito complicado, velho. Eu fico pensando na galera que vai pro jogo, né? Eu fico pensando na galera que vai pro jogo, porque é difícil. Cara, a gente tem um time muito limitado, a gente tem um time com várias deficiências, e a turma acredita que isso é oportunidade. Me desculpe, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas pra mim é como se a comissão de arbitragem, os árbitros, não sei, os caras entendessem que isso é uma oportunidade para prejudicar o time. Ó, é do Nordeste, é perigoso esse time de tomar uma vaga de um clube que tá mal do Sudeste, e a gente vai acabar de fechar o caixão dele. Aí você que é do Nordeste, que teu time tá lutando pra ir pra uma primeira divisão, o que é que tu vai imaginar? Tu vai encontrar a mesma coisa. Entendeu? Minha gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim, você fica sem palavras pra comentar uma, assim, sei lá, uma teoria da conspiração como essa, tá? Todas as vezes que o Sport Clube do Recife vai para a primeira divisão, ele é um time que ele não tem um desempenho tão ruim como esse, né? Realmente o time, a qualidade técnica do time, ela é limitada, ela é fragilizada. O time cometeu vários erros. O time é responsável por não estar fora da zona do rebaixamento, acredito eu. Mas a comissão de arbitragem contribuir para isso, com vai tudo, é aquela coisa, né, meu irmão? Acredite quem quiser, tá? Acredite quem quiser. Mas é uma coisa que, inclusive, a galera que eu acompanho também nos outros canais, um abraço aí para o Heitor Lima, para o Nicolas, então assim, para o Drayton, né? Bicho, Roberto Nascimento. É complicado, é uma coisa que a gente vê que é uma coisa, como é que eu posso falar? A palavra que eu posso utilizar aqui é uma tendência dentro do campeonato inteiro, tá? É uma tendência, e é uma coisa que ela é assim, ela não é uma coisa maquiada, ela é uma coisa clara, é exposta aos quatro cantos, entendeu? O time tá aí com 2 vitórias no campeonato. Ele não ia ter 10 não, mas ele podia ter 4 ou 5 vitórias se não fosse a arbitragem, erros de arbitragem contra o Sport. E eu não esqueci do Fortaleza não, que foi um erro de arbitragem que favoreceu o Sport. O Sport ia perder o jogo dentro de casa, entendeu? Mas assim, dá a César o que é de César, pô. Ninguém tá aqui querendo ser favorecido, não. A gente quer que os caras apitem direito.
Mas se você olha para trás, olha o tamanho do prejuízo que eles já causaram para o esporte. Entendeu? Olha o tamanho do prejuízo. É difícil, pô. É difícil. Você vê que o Sport chegou agora a 15 pontos, né? Ele igualou a quantidade de pontos da Chapecoense, que foi o time que teve a pior campanha nos pontos corridos até hoje, né? E a gente acredita, né, que o Sport não vai permanecer nesses 15 pontos. A probabilidade do Sport chegar aí a uns 25 pelo menos, eu acredito. É difícil, viu, gente? É difícil, tá? As coisas não são fáceis pro lado da gente. Lucas Lima fez aí o golzinho dele, o menino que veio do Grêmio fez o gol dele aí também, finalzinho, últimos minutos, né? Foi Deus, tá? Agradeço muito a Deus, porque acho que ele viu a aflição da gente, toda a torcida do Sport, a injustiça que a arbitragem estava fazendo dentro do jogo, e abençoou a gente com esse gol, tá? É difícil, é complicado a gente fazer, a gente ter canal, né, falando de futebol, falando do esporte, né, e a arbitragem brasileira ela ser tão ruim, né? E assim, tudo isso é tirado por menos, porque o erro foi contra o lanterna do campeonato, né? E é o que vem acontecendo. Os erros contra times do Nordeste, contra times que não tem tanta expressão. Vou dizer aqui a você, apesar de Juventude ser campeão de Copa do Brasil, tudo, não tem a mesma expressividade dos times do Sul e Sudeste. Não vive Libertadores, não vem ganhando títulos fora do Brasil. É um time que, vamos dizer assim, tá no mesmo patamar do esporte, de acordo com o que eles pensam. Então, se cair 3 do Nordeste e o Juventude, para eles está tudo bem, tá, gente? É difícil. E eu digo para vocês, torcedores do norte do país, Paysandu, Remo, torcedores do Centro-Oeste, Cuiabá, tá? Do Nordeste, Vitória, Fortaleza, o próprio Bahia. O Bahia se blindou de um jeito, né? Que o Bahia tem Rogério Ceni no banco de reservas. Se blindou de uma maneira para que os caras olhem para o time do Bahia e pensem duas vezes antes de cometer um erro, como comete com os times como comete contra o Sport, né? Eles faziam isso com Fortaleza também, só que o Fortaleza deu um declínio e eles aproveitaram também essa oportunidade para arrematar Fortaleza, Sport e Vitória para um rebaixamento. E o Juventude aí desceu um do Sul também, não desceu todo mundo não. Também se descesse todo mundo ia ficar muito mais na cara, né? Porque o Ceará vive aí, ó, é uma luta constante, um time que merece os parabéns, ganhando jogos fora de 1-0, se segurando por aí, um time que teve um investimento muito menor do que os outros, mas tá de parabéns, tá? A turma fala do Mirassol, certo? Mirassol tá bem, massa, mas será que vai continuar bem assim nos próximos anos? Porque quando eles precisarem de um bode expiatório para descer para a Série B, eles vão pegar o Mirassol, pô. Não tem expressividade. Entendeu? Sinto muito, mas eu continuo achando que, né, os considerados grandes do Sul e Sudeste continuam blindados, tá? Continuam blindados. E só quando os próprios dirigentes e a equipe desses times são extremamente ruins é que eles descem, conseguem conseguem chegar nesse ponto. Mas eles ficam tentando salvar os caras, né? Já visto aí, a gente colocou no canal aí a situação de 2013, que a Portuguesa salvou o Fluminense e o Flamengo, né? Isso aí não é o rubro-negro arretado, eu tô passando a notícia da maneira que ela chegou pra gente. Mas é isso aí, gente, amiga. Jesus abençoe vocês,
Que o dia de vocês seja de muita bênção, tá? E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Não esquece de acionar o sininho das notificações, de dar teu like, se inscrever no canal. Chegamos ao número de 430 inscritos, rumo aos 500. Vai lá, gente. Fui.